Nesta aula iremos falar do contrato de mandato. O contrato de mandato está regulamentado nos artigos 653 até o artigo 692. Bem, o artigo 653 já começa dando o conceito do contrato de mandato. No contrato de mandato, existe a outorga de poderes para outra pessoa poder ou praticar atos em seu nome ou ainda administrar interesses. Então, no contrato de mandato, eu trabalho com dois sujeitos, que seria o mandante, que é aquele que outorga esses poderes, o mandatário, que é quem recebe, e também é usada a nomenclatura outorgante e outorgado. Então, no contrato de mandato, o mandante outorga poderes para esse mandatário com fins de que este, em nome do mandante, esse que é o detalhe, então o mandatário atua em nome do mandante, é como se ele fosse o mandante para esses atos. E quais seriam esses atos? Ou seja, qual seria o objeto desse contrato do mandato? A prática de atos determinados ali no contrato ou ainda a administração de interesses. E esse artigo, ele traz um detalhe. A procuração no contrato de mandato, ela é apenas um instrumento dele. Ela não é o próprio contrato. Então, o contrato de mandato é diferente da procuração. A procuração é um meio que o instrumentaliza. Bom, o mandato, ele vai ter um tempo, né, específico para determinada atividade. E esse tempo, ele pode ser determinado ou indeterminado. Se eu outorgo poderes, mas eu não determino o dia de início, o dia de final, esse prazo seria indeterminado e ele convalidaria ou então se encerraria quando houvesse a finalização, a conclusão desse mandato, né? Quando ele operasse, chegasse à sua conclusão ao fim a que ele se destinava. Um detalhe que complementa esse artigo 653 é o 662, que diz que esses atos aqui, se eles não tiverem uma procuração os determinando ou um contrato de mandato que os autorize, esses atos serão considerados ineficazes, mas poderão ser convalidados se a parte outorgante, no futuro, assim que constatada a ineficácia desses atos, os ratificar, né? Bom, um detalhe, no processo a gente tem que tomar muito cuidado, porque o processo ele se forma com as partes e com o juiz. Então, há uma relação processual triangular. Portanto, se a parte é representada o advogado, por exemplo, ele atua no processo, mas ele não tem mandato para essa atuação, ele não junta uma procuração, e esse processo ele já tem aí transitado, imagine, 3 anos, todos os atos praticados anteriores serão considerados nulos por falta dessa procuração, que é o que exatamente fala o artigo 662 do Código Civil. Bom, o artigo 654 vai falar da capacidade. Obviamente que para outorgar mandato, as partes têm que ser capazes. Só um detalhe, o artigo 666, ele vai complementar a questão da capacidade. O relativamente incapaz, ele tem condições de outorgar e deve outorgar mandato também, se for o caso, né? Por exemplo, uma pensão alimentícia de um jovem que tem 17 anos. Esse jovem quer entrar com uma pensão alimentícia contra o seu pai. Nesse caso, se ele tem 17 anos, ele deve ser assistido pelo representante legal. Imagine que seja a mãe, para poder entrar com essa ação. Mas quem é que vai assinar a procuração para o advogado? Vamos lá no exemplo de mandato aqui, trazendo para a área do direito, que seria no caso da advocacia. Então, o advogado vai ter que colher a assinatura dessa procuração, tanto da genitora como desse menor, por ele ser relativamente
incapaz por força do artigo 666 do Código Civil. Então, ele tem sim que estar assinando sob pena de não ser, de novo, aqueles atos praticados serem válidos. Porque no caso da pensão alimentícia, se a pensão alimentícia é para o filho, quem requer essa pensão é o filho, no ato representado ou assistido pela mãe. Se ele é relativamente incapaz, ele é assistido pela mãe. Portanto, ele tem que também assinar por força do artigo 666 do Código Civil. Bom, aí o 654, ele vai dizer, então, já me adiantando, quando a gente fala de procuração outorgada a um advogado, ela se dá, que é a instrumentalização do mandato, ela é um instrumento particular. Ela não tem a obrigatoriedade de ser cartorária. Agora, algumas situações, alguns atos negociais exigem que essa procuração seja cartorária, por exemplo, numa nomeação de inventariante. Caso contrário, essa procuração ela pode se dar por instrumento particular, que é a prática da advocacia, dessa forma que acaba acontecendo. A não ser que seja algumas ações específicas que o advogado vai atuar, por exemplo, em nome de empresa ou em nome da própria pessoa física, para determinados atos específicos em que se exige, por força de lei, que essa procuração ou esse mandato seja cartorário. Bom, então o 655 vai falar disso, o que vai complementar esse meu raciocínio, que esse mandato também pode se dar por instrumento público, a depender de cada situação. E ele vai dizer ainda no final que é possível subestabelecer esses poderes, ou seja, no silêncio das partes, o outorgado, o mandatário, ele pode repassar seus poderes para outra pessoa. Então, isso é muito comum também na advocacia. Ocorre muitas vezes no mesmo dia ter duas audiências no mesmo horário. E aí da dificuldade da pessoa conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível, né? Ou às vezes o tempo de audiência de uma não dá tempo para socorrer e ir até a outra. Então é comum o advogado estar repassando subestabelecimento para outro colega, ir nessa audiência. Esse subestabelecimento, portanto, pode ser com reservas de poderes, em geral, no caso de só para fazer uma audiência, colocado esse subestabelecimento apenas para o ato da audiência, ou sem reserva de poderes, que aí ele poderia estar atuando tanto quanto quem subestabeleceu esses poderes para ele. Bom, o artigo 667, em seus parágrafos, vai dizer exatamente, complementando esse raciocínio, as obrigações de quem recebe o subestabelecimento. Se ele está recebendo o subestabelecimento, ele passou a ser o mandatário. Então, ele também age em nome e nos interesses do outorgante. Portanto, ele responde também pelos atos ali que ele praticar quanto a esses poderes. E lembrando que, aliás, não lembrando que eu não falei disso, me adiantando que o contrato de mandato, ele não é um contrato que busca o resultado. Então, ele não tem como obrigação dar o resultado esperado para a parte. Ele é uma obrigação de meio, não é uma obrigação fim, mas sim de meio. Portanto, o outorgado, ele tem que provar ao outorgante que ele agiu com diligência e conhecimento necessário para poder fazer a sua função, o seu ofício da melhor maneira possível. Mesmo que ele não ganhe, ou mesmo que, imagine no caso da advocacia, alguém me contrata para eu fazer uma defesa e eu perco essa defesa. Mas se eu provei que eu agi com a diligência necessária para fazer essa defesa, eu tenho direito a receber pelo meu trabalho. Portanto, o contrato de mandato é uma subespécie de prestação de serviços. Então,
todo prestador de serviços tem direito à sua remuneração, todo trabalhador tem direito de receber por aquilo que ele, pelo ofício que ele desempenha. Então, repetindo, o contrato de mandato é uma obrigação meio. O que se tem que provar, no caso do mandatário, é que ele agiu conforme o necessário, né? Atuou de maneira íntegra e agiu da melhor maneira possível que lhe era permitido para desempenhar o seu ofício ou a sua outorga, né? Bom, o artigo 660, ele vai falar então, aliás, antes, o artigo 658, ele vai tratar exatamente do que a gente disse agora. O contrato de mandato, ele pode ser gratuito, se for gratuito ele é unilateral, porque ele impõe ônus a apenas uma das partes, que seria aquela que recebe esses poderes para os exercer. Mas ele também pode ser oneroso. Sendo oneroso, tem a ver com o ofício, com a profissão. Logicamente, quem o exerce tem direito de receber a retribuição, a contrapartida daquele seu ofício. Então, há muitos casos de mandato gratuito. No própria questão de inventário, a família decide que João, por exemplo, que é um dos 3 irmãos que tem direito à herança, ele vai estar atuando como inventariante nesse processo. Em regra, o inventariante não recebe por esses poderes que ele lhe está sendo outorgado. Ele ali faz a título gratuito e até porque no futuro ele vai receber ali a sua parte da herança. Agora, diferente é com o advogado que está atuando por seu ofício. Em regra, se ele está atuando, ele tem direito de receber por aquilo que ele trabalhou. Bom, o artigo 664 vai reforçar isso que eu acabei de dizer. O mandatário, ele tem direito de reter esse objeto do mandato ou resultado desse objeto até que ele receba sua retribuição. Isso é reforçado no artigo 681 do Código Civil. Então, ele tem direito de reter esta coisa, o resultado desse mandato, até que lhe seja pago o que lhe é devido. A seguir, a gente entra nas obrigações do mandatário, que estão dos artigos 667 até o 674 do Código Civil. Em regra geral, eles vão falar da responsabilidade civil, que será uma matéria que iremos estudar mais à frente. Nós iremos tratar quanto a dano material, dano moral, responsabilidade objetiva, subjetiva. Então, a grosso modo, os artigos são autoexplicativos e o que nos interessa saber aqui é o 667, que vai reforçar isso que eu disse, das obrigações do mandatário ser obrigações de meio, né? Ou seja, ele tem que garantir as atividades para quais ele foi contratado e agir com a diligência necessária para esse fim. O artigo 676 vai reforçar o direito que ele tem de retribuição, mesmo que a princípio o mandante entenda que o resultado não foi conforme ele queria, mesmo assim o mandatário teria direito de receber a sua retribuição se ele agiu com a diligência necessária. O 671 vai reforçar o que já foi estudado lá em negócios jurídicos na parte da representação. O mandato, então, é uma representação, ele é um contrato de representação. E essa representação foi estudada nos artigos 115 ao 120 do Código Civil. E lembremos lá no artigo 117 do Código Civil, que fala que o mandato, o autocontrato, ele é anulável. O que é o autocontrato? Se eu sou a mandatária, eu ajo em nome do mandante, juridicamente eu sou o mandante. Então, como é que eu vou comprar uma coisa para mim em nome do mandante? É como se o mandante estivesse comprando dele mesmo. O raciocínio seria isso. Portanto, a princípio, isso seria anulável, a menos que, por isso que ele é anulável, o efeito, portanto, seria ex nunc, a menos que esse mandante ratifique essa compra que eu fiz em nome, ou eu comprei um objeto do próprio mandante. Por exemplo, eu quero comprar um imóvel do mandante,
Mas se eu sou procuradora dele, nesses casos dos imóveis, como que eu vou comprar? É como se eu estivesse comprando para mim mesma. A menos que ele ratifique isso ou que ele autorize isso, que é o que fala o artigo 117 do Código Civil e reforçado no artigo 671 do Código Civil também. Bom, nos artigos 675 ao 681, aqui a gente está falando das obrigações do mandante. Uma das obrigações do mandante é satisfazer tudo aquilo que ele se comprometeu no contrato de mandato, né? O que ele assumiu no contrato de mandato. E, em regra, uma das obrigações que o mandante assume são com as despesas necessárias para o desempenho desse mandato. Despesas cartorárias, por exemplo, se for um mandato que a lei exige que seja cartorário, despesas com diligências, com viagens, todas elas, quem deve arcar com elas seria o mandante. E, de uma maneira geral, é isso que ele está falando quanto a pagamento, inclusive, que a gente já citou lá, por exemplo, o artigo 676, né, do Código Civil, que vai falar da obrigação do mandante em pagar as despesas, o ofício do mandatário, mesmo que o resultado não tenha sido a contento do mandante. Bom, quanto à extinção do mandato, nós temos os artigos 682 até 691 do Código Civil. O 682, ele é específico, ele vai dizer que essa extinção pode se dar pela revogação. Revogação é quando o mandante revoga os poderes outorgados. Ou pela renúncia, que é quando o mandatário não quer continuar com aqueles poderes. Ela se dá também pela morte, né, de uma das partes. Ela vai ocorrer pela interdição de uma das partes também. Pela mudança de estado das partes, quanto a essa habilitação, por exemplo, eu recebi uma outorga de alguém que era o representante legal da empresa X. Só que ele foi desabilitado, ou ele foi demitido, ou ele saiu desse quadro societário. Então, se a razão, o objeto desse mandato tinha vínculo com essa habilidade, com essa capacidade, habilitação desse outorgante, e ele já não tem mais essa condição, esse mandato também ele se extingue por essa razão. E da mesma forma para o mandatário. Ele também vai se extinguir pelo tempo, né? Se eu determinei que esse mandato fosse por um ano, decorrer um ano, ele se extingue, ou pela conclusão do negócio jurídico, que é o que acontece aí com os contratos advocatícios, né? A pessoa contrata o advogado e um processo leva aí 13 anos. Então, durante esses 13 anos, até a conclusão desse processo, esse mandato, que é um contrato entre as partes via procuração, ele continua até a conclusão desse processo, a menos que uma das partes, voltando lá, revogue ou renuncie durante esse período aí, esse mandato. O artigo 684 vai falar da cláusula da irrevogabilidade. A princípio, quando a gente vai ler o 683 do Código Civil, a gente chega à conclusão que o mandato pode ser, ele é irrevogável, mesmo eu tendo a cláusula de irrevogabilidade, lá no 683 do Código Civil, quando a gente lê, a gente chega à conclusão que mesmo que eu tenha essa cláusula, ele pode ser revogado. E aí, quais as condições que ele não pode ser revogado mesmo é o artigo 684 do Código Civil. Quando as condições do negócio jurídico não permitem essa revogabilidade ou por interesse do mandatário. Se essa cláusula de revogabilidade deu-se por interesse do mandatário, ela não poderá ser revogada. Bom, e tem um específico que é o 685, que cuida do mandato em causa própria. Aí, de forma alguma, também eu poderia revogar esse mandato em causa própria. O que é o mandato em causa própria? Resumidamente, é quando eu outorgo poderes, eu contiver nessa outorga, nesse contrato, desse mandato, a expressão em causa própria, o mandatário tem direito, esses poderes são irrevogáveis e o mandatário tem direito de transferir para si todos os bens do mandante, mesmo depois da morte, sem prestação de contas. Olha o tanto que isso é sério e grave. Eu vou ler o artigo 685 só para
ficar bem explícito essa questão e a importância de se atentar para esse tipo de cláusula que contém causa própria. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas às formas legais. Então, aqueles bens que são objetos do contrato, tanto os móveis como imóveis, podem ser transferidos para o mandatário. Ele tem direito de fazer essa transferência, mesmo depois da morte do mandante, e sem a necessidade de prestação de contas disso. Bom, o artigo 686, logicamente, ele vai dizer da notificação, que para valer para terceiros, por via de lógica, tem que ser cartorária. Então, se eu quero revogar o mandato de alguém, não basta, imagine que eu outorguei mandato para o João e não concordo, tive um atrito com ele, não quero continuar com esse mandato que eu outorguei a ele. Eu teria que fazer a notificação, eu posso fazer a notificação para ele, que seria particular a partir daquele momento que aquele mandato está revogado, mas o ideal é que eu fizesse cartorária, porque caso contrário, o terceiro que está negociando com o João, que está agindo em meu nome, por exemplo, eu outorguei procuração para ele vender meu imóvel, e o terceiro não está sabendo disso, e essa procuração está lá no cartório. Então, se ele vender meu imóvel, o terceiro está de boa fé, ele tem direito a esse imóvel, mesmo que eu tenha o notificado dessa revogação da procuração. Então, o ideal é que se eu outorguei procuração para alguém, que seria o instrumento desse mandato, eu faça a notificação de revogação disso via cartório. Bom, e terminando, nós temos o mandato também judicial, que é aquele que decorre da lei, né? É quando o juiz aufere poderes, ele mesmo determina poderes para determinadas pessoas em determinadas situações. Então, resumidamente, nós temos 3 tipos quanto à origem, né, de mandato. Esse mandato quanto à origem poderia ser legal, por força da lei eu tenho uma representação, como eu já disse, mandato nada mais é do que uma representação, como já estudado nos artigos 115 ao artigo 120 do Código Civil. Então, os pais têm representação legal, são representantes legais dos filhos. Então, os pais são, em regra, mandatários dos filhos, né? O mandato judicial é o que ocorre, por exemplo, com o inventário, em que o juiz nomeia, para continuar o processo ali de inventário, o inventariante. Então, ela decorre de legislação processual. E o mandato convencional é o contratual, que decorre da vontade das partes em querer ali tá pactuando a outorga de poderes para alguém. Bom, enfim, nós temos aqui, resumidamente, então, o que seria o contrato de mandato. É um contrato simples, muito comum na prática da advocacia. Possivelmente, quem continuar os estudos na área da advocacia vai estudar isso aí no Código de Éticas e Disciplinas da OAB, ou no Estatuto da Advocacia também vai tratar dessa questão da procuração, da outorga de poderes e do mandato.